Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem, eu sou o Felipe, para quem não viu nas lives, vou ajudar aqui na biológica, na revisão de genética e vamos ver temas que geralmente são base para o Enem. De novo, são temas também que a gente vai tentar não aprofundar tanto, vai ter exercício no final e são aulas, 3 aulas que a gente vai tentar ajudar vocês no melhor que pode para vocês chegarem com tudo na prova de ciência da natureza no segundo dia do Enem. Beleza? Vamos lá então. Começando, antes de mais nada, sempre vou comentar a probabilidade que a gente vai usar. Que, na real, são duas coisinhas que a gente sempre tem que lembrar. A regra do ou, que são eventos que eles são descartados um do outro, mas eles sempre estão meio ligados, e esses eventos envolvem a soma. E a regra do e, são eventos independentes. Ou é um, ou é outro. Nesse caso, eles são diferenciados. A regra do ou, a gente foca no que? Sempre eles estão meio que interligados, tá? Então vamos lá. Probabilidade de um dado cair 3 ou 4. Bem, para ele cair 3 ou 4, no mesmo dado ele tem que ser ou 3 ou 4. Então, a probabilidade de cair 3 e 4 vai do dado, e o dado você tem 1 entre 6 chances de cair o 3 e a mesma coisa no 4. Então a probabilidade do 3 ou do 4, você soma. A regra do ou tem essa, você soma. Se você soma, os denominadores sempre tem que ser iguais. Nesse caso são, legal. Então 6, 6, beleza, são iguais. Se não fosse iguais, você tinha que achar o tal do MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Nesse caso não precisa, e aí você só soma os numeradores. 1 mais 1, 2, vai dar 2 sextos, ou, para resumir, 1 terço. Então, 1 terço de chance de você cair no dado o 3 ou 4. A regra do E, eles acontecem separadamente em coisas diferentes, porém, você sempre tem que lembrar, porque a regra do E é muito usada. Nesse caso, eu coloquei como exemplo a probabilidade de cair na moeda a cara e no dado caiu 3. São coisas diferentes, mas eles, nesse caso, estão interligados porque a gente está querendo fazer esse teste. Então, a probabilidade de cair cara é meio. Eu tenho cara ou coroa. E no cair número 3 é de 1 sexto, assim como a outra no outro dado. Então o que acontece? A probabilidade de cara, na regra do E, você multiplica. Aqui tá soma, mas é multiplica, tá? Multiplica. Pega esse mais e dá uma entortadinha nele para ficar o xizinho, tá? Então é meio vezes 1 sexto. Quando é vezes, você multiplica os denominadores. Então, o 2 e o 6 você vai multiplicar. 2 vezes 6, 12. E a resposta vai ser 1/12. Tudo bem? Essa é a resposta dessa pergunta hipotética aí da regra do E. Então, quando é ou, você vai perceber um evento, vai estar ou um ou outro, você vai colocar o quê? Soma. Quando é E, você vai colocar multiplicação. Tudo bem? Vamos seguir. Os conceitos iniciais, a gente sempre tem que lembrar desses conceitos iniciais. Os alelos, eles são o quê? São genes na mesma posição, ou locus, nos cromossomos homólogos. Aí, colocando como exemplo, este desenho aqui que a gente tem. O azão e o azinho. O azão está onde? Ele está em um cromossomo. Isso aqui é um cromossomo. Ele está numa posição desse cromossomo. Aqui ele está mais em cima. Isso é a tal posição locus, tá? O locus, ele envolve o quê? Ele envolve o local onde está o cromossomo. Tá vendo que o azinho, ele está na mesma posição, só que em outro cromossomo? Na verdade, esses cromossomos são iguais. A diferença é que um loco vai fazer o quê? Um locus, ele vai mostrar que esse cara, ele tem este A. E o outro vai mostrar que esse cara tem outro A. A gente vai ver por que isso é diferente. Às vezes você vai ver azinho, azinho. Às vezes você vai ver azão, azão. E o que isso vai mudar? Daqui a pouco eu já falo. Mas isso é o alelo. O alelo, ele é uma característica, uma coisa, um pedacinho do cromossomo que vai dar uma característica quando você tiver os dois cromossomos, tá? Os dois. O genótipo é a carga genética. É aquilo que está no seu DNA. Então, o azão, azinho aqui, ele é o genótipo, tá? Ele é o genótipo. O fenótipo é a característica que vai ser manifestada, ou seja, é algo que você vai ver, você visualiza no corpo da pessoa, tanto externo como internamente, não importa. E isso é manifestado de acordo também com o ambiente.
Não sei se você já viu o exemplo dos gêmeos, os gêmeos iguais e tal, só que um mora em São Paulo, o outro mora na praia. Qual é a diferença? Pô, você vai ver, eles são um pouco diferentes. O cara da praia ele é mais corado, ele tem um físico melhor porque faz mais exercício. O cara que mora em São Paulo, o gêmeo que mora em São Paulo, ele é um pouco mais branquelão, ele é mais gordinho. Por quê? Eles são, teoricamente, genótipos praticamente idênticos. Mas o fenótipo deles, que é o lugar onde eles vivem, diferencia um do outro. Isso é fenótipo. O fenótipo ele é uma mistura de genótipo, DNA, mais ambiente em que o indivíduo vive. Tudo bem? Legal. Homozigoto. Homozigoto é quando você tem dois alelos iguais. Eu coloquei aqui como exemplo o azão ou o azinho. Eles são genótipos homozigoto. Por quê? Porque o azão, eles são o mesmo alelo. Então, em cromossomos diferentes, mas é um alelo igual. Assim como o azinho. Homo de igual. E o hétero, diferente, é quando você tem alelos diferentes, como é o caso do azinho, é o heterozigoto. Tudo bem? E a primeira lei de Mendel destaca uma característica que é determinada por aqueles pares de alelos que eu falei, que eu grifei ali, que é o quê? Feitos no cromossomo, eles estão no cromossomo e eles determinam uma característica. Que é o quê? Pode ser a cor do olho, pode ser a cor do cabelo, pode ser alguma coisa que a célula no seu corpo vai fazer. Esse tipo de coisa é determinado pelos alelos em seus pares, tá? Isso possui variações. Essas variações são determinadas pelos dominantes. O alelo azão ele vai dominar sobre o alelo azinho. E o que isso é importante? Isso é importante para diferenciar um do outro. Quando você tem azão, ele vai mostrar uma coisa. Quando você tem azinho, ele vai demonstrar outra coisa. Tudo bem? Isso vai diferenciar um do outro. O azão dominando sobre o outro, ele vai mostrar uma forma, uma característica diferente. E o azinho também, a gente quando vê uma pessoa que tem dois alelos azinho, a gente chama ele de recessivo. É um alelo recessivo, ele não domina sobre ninguém. Ele está lá quietinho na dele. Se tiver dois azinhos, aí sim, ele vai funcionar. Eu dei aqui tipos de cruzamentos, que é o quê? Cruzamentos comuns que vocês vão ver na primeira lei de Mendel. Quando você vê uma coisa azão, com uma coisa azinho, um cruzando com o outro, vocês vão ver que vai dar tudo azão. Eu coloquei preta e branca porque o preta está mostrando assim, ó, o azão dá a característica preta. Ou seja, o azão, o preto, domina sobre o branco. Tá? Nesse caso aqui, característica. Então, se você cruza um cara azão, preto, com azinho, branco, vai dar azão. Quem domina? O preto ou o branco? O preto. Então, azão, vai dar todo mundo preto. Tudo bem? Espero que tenha sido claro. Se não foi, coloca aqui nos comentários. A gente vai ver as perguntas. Outro cruzamento. Azão, que é preto. Ele é heterozigoto, mas ele é preto. Com um azinho, branco. O que vai acontecer? Vai acontecer uma proporção de 50-50. Metade vai ser azão, vai ser preto. Outra metade vai ser azinho, branco. A gente vai essa proporção de 1 para 1. É a proporção fenotípica, a proporção em que você vê a característica. A característica está mostrando para você. O que ela está mostrando? Que metade preto, metade é branco. A cada um indivíduo com a característica preta, você vai ter um indivíduo com a característica branca. Então, por isso, proporção de 1 para 1. A outra vai mostrar o quê? Que a gente está cruzando dois caras heterozigotos. Então, eles são azão. Os dois são pretos, mas eles são azão. O que vai acontecer? 25% vai ser azão, 25% azinho e 50% azão. 25% azão, porque você juntou azão com azão, ficou preto. Esse cara vai ser preto e ele é homozigoto. Os 50% vai ser azão, ele vai ser preto e vai ser heterozigoto. E os 25% azinho, ele vai ser branco. Então, a proporção fenotípica que você está enxergando, ela é uma proporção de 3 pretos para 1 branco. Essa é a diferença de proporção fenotípica, tudo bem? Essa é a diferença entre o primeiro cruzamento ali, que é preto com branco, né, que dá 1 para 1, e outra proporção que é 3 para 1. Tudo bem? Aí vamos para os tipos de variações desses cruzamentos. O primeiro é o alelo letal. O que é o alelo letal? É quando o homozigoto dominante ele não sobrevive. Por algum motivo, esse homozigoto dominante ele acaba morrendo. Antes mesmo de nascer e tal, ele ainda como embrião acaba morrendo. Então eu dei um exemplo aqui, um cruzamento Czão com Czinho.
Você faz essa tabelinha, geralmente a gente usa essa tabelinha para mostrar aqui, ó, vou indicar com efeito, ó. Você pega as características, separa, né? Põe o Czão em um, Czinho em outro, põe o Czão em outro lado, o Czinho em outro. Você faz a tabelinha e essa tabelinha te dá as respostas. Nesse caso aqui, o alelo letal, que é o Czão, ele morre. Então, deixa de existir. Então, você só conta a probabilidade através dos que existem, que são os heterozigotos e o homozigoto recessivo. Tudo bem? Dominância incompleta ou codominância. Serve para a mesma coisa. Nenhum alelo domina sobre o outro. Apesar de nenhum alelo dominar sobre o outro, vocês vão ver que vão ter tipos diferentes de codominância em que vão ter características diferentes. Mas, por exemplo, o sangue. Vocês podem perceber, eu não vou entrar muito a fundo no sangue aqui, mas existe gente com sangue A, existe gente com sangue B, existe gente com sangue AB. Por quê? Porque o A não domina sobre o B e o B não domina sobre o A. Por causa disso, os dois se duelam, vamos dizer assim, para ficar na dominância. Então, AB existe porque não há dominância sobre o outro. Então, é uma codominância. Além disso, nós temos as expressões variáveis, que é uma característica, também feita por alelos, que dependendo de alguns fatores, ela pode ser muito expressiva ou pouco expressiva. Então, nesse caso, eu dei o exemplo aqui da polidactilia, que é o quê? Aquele pessoal que tem mais dedos nas mãos e nos pés. Tem gente que tem polidactilia, só que ele tem só um cotoquinho na mão. Por que ele tem só um cotoquinho aqui? Uma coisinha de nada. Porque ele tem a característica, ela expressou, mas não expressou por inteiro. Então ficou só um cotoquinho. Tem gente que tem outro dedo, até dois às vezes. Isso significa o quê? Esse cara expressou de fato a característica da polidactilia. Tudo bem? A pleiotropia é quando o alelo, aqueles alelos que eu mostrei, o azão, azinho, eles demonstram mais de uma característica. Eu dei o exemplo aqui da fibrose cística, porque a fibrose cística é um problema que acontece com acúmulo de secreção no pulmão, às vezes no intestino. É uma coisa que incomoda. A pessoa que tem fibrose cística, ela tem um alelo. Também vou colocar aqui de exemplo o azão-azinho, tá? Mas é só pra gente saber. E o azão-azinho, ele é importante para quê? Não só para ter a fibrose, e sim para ter um outro problema, que é um problema na membrana plasmática. Isso vai ajudar a fibrose cística a se destacar ainda mais dessa pessoa. Então essa pessoa ela vai ter dois problemas no mesmo alelo, no azão-azinho. Tudo bem? Esses caras vão representar mais de uma característica, vão representar duas. De novo, eu estou dando exemplo aqui, mas geralmente a pleiotropia é uma coisa mais difícil de cair. Mas é só para a gente ter uma ideia legal.